E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes e séries, dessa vez com Peaky Blinders. Essa série aí muito famosa, mas que eu ainda não assisti, tá? Quem é fã da série, não fique bravo comigo. Eu não assisti, mas eu tô trazendo aqui pra vocês aprenderem inglês com ela, tá? Então, gente, eu não vou enrolar não, bem rapidinho, só vou explicar aqui como funciona pra quem ainda não sabe, tá? Bem rápido. Tô aqui com um trecho da série, vou tocar ele primeiramente, você vai prestar muita atenção, foca aí no que você consegue entender pra gente ver aonde seu inglês tá, como tá seu entendimento agora. Daí depois eu vou destrinchar todo esse diálogo, vai ter um diálogo aqui, eu vou explicar cada coisinha que foi dita lá, você vai melhorar o seu inglês, eu conseguir compreender melhor depois, tá? Vou te explicar todas as coisas que você não estava conseguindo entender, não sabia o que era e tal. Depois no final eu vou tocar o trecho de novo, daí sim você vai ver o quanto o seu inglês vai ter melhorado, quanto você vai estar entendendo depois no final, tá? Então galera, tô aqui com o trecho, coloca, como sempre eu falo, coloca o seu fone para você ouvir, né? Que dá pra ouvir com muito mais clareza. Olha os cachorros latindo, não sei se eu ouvi isso aí também, mas coloca o fone, dá pra ouvir com muito mais clareza com o fone. E uma coisa que eu sempre peço, que é muito importante, é que você anote quantos por cento você tá entendendo, tá, desse diálogo nessa primeira vez aqui. Tenta focar no que você entende, depois você faz ali, usa o bom senso, tá? Daí você coloca lá nos comentários quantos por cento mais ou menos você tá entendendo. Depois, no final, você vai responder o seu próprio comentário. Na segunda vez que você for assistir esse diálogo, você vai responder o seu próprio comentário dizendo quantos por cento você está entendendo depois, lá no final. Beleza, gente? Então, vou tocar aqui e presta muito atenção. You were seen doing the powder trick down at Garrison Courts. Times are hard. People need a reason to lay a bet. There was a Chinese. The washerwomen say she's a witch. It helps them believe. We don't mess with Chinese. Look at the book. Chinese have cutters of their own. We agreed, Arthur. I'm taking charge of drumming up new money. What if Mulligan Boy wins, Tommy? You fix him races now. Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races? And what's got into you? You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Billy's got a bloody army! I think, Arthur. That's what I do. I think. So that you don't have to. Então é isso, gente. Esse foi o trecho. Se você não entendeu nada, o tanto que você entendeu, ou está preocupado com o tanto que você entendeu, não se preocupe, porque depois dessa aula você vai entender muito mais. Vai conseguir ver o resultado instantaneamente aqui, na segunda vez que você já ouvir, tá? Então eu tô aqui com o material, eu vou estar disponibilizando ele depois lá na descrição, tá? Pelo Mediafire. Só, sei lá, baixar rapidinho esse PDF e o trecho, tá? Então, galera, ele começa falando assim, ó. Tem só dois caras, tá? Então, ele começa falando isso daqui, o cara que tá lá na cadeira. Desculpe se eu não souber o nome, porque eu realmente não assisti. Então, o cara que tá na cadeira começa falando isso daqui, ó. You was seen doing the powder trick down at Garrison Courts. Tá? Então, you é você. Was é o passado do verbo to be, tá? O verbo to be é o... assim, ó. Ser e estar, o passado disso daqui pode ser was. Deixa eu colocar aqui, ó. Was ou were. Quando for you, você vai ser was, tá? Então, você, que é ser ou estar, então aqui foi o foi. Aqui, ó, você foi seen. Visto é do verbo see. Isso aqui esse é o particípio, visto, tá? Então, você foi visto doing. É o gerúndio do do, tá? Com ing no final. Fazendo, e o do é fazer, então você foi visto fazendo the powder trick. Trick é um truque, tá? E powder, eu não sei exatamente do que eles estão falando lá, é alguma coisa que ele fez, mas powder significa pó. Eu tentei procurar na tradução, eles traduziram como truque do pó mágico, eu não sei se em português foi assim que eles disseram, mas em inglês... o que significa, powder significa pó, tá? Ou algo em pó, pode significar pólvora, pode significar alguma coisa em pó mesmo, ou só pó. Pelo que eu vi lá na série, esse powder trick é uma coisa que ele faz com pó vermelho, que ele acaba jogando meio que na cara do cavalo, essas corridas que eles estão falando é de cavalo, pelo que eu vi. Então, é uma coisa que pelo jeito ele fez no cavalo, que fazia
iria fazer com que alguma pessoa apostasse naquele cavalo. Tipo isso, tá? Esse é o truque do pó aqui, ó. The powder trick. Pelo que eu entendi. Daí, down at Garrison Court. Down at Garrison Court é traduzir só como em. Nossa, esse cachorro latindo. Por que eu não tô com esse fone? Esse cachorro latindo dá uma raiva, gente. Então, down at Garrison Court. Esse down at traduzir como em, porque Garrison Court, pelo que eu vi, não é uma rua. Lá não sei se eles estão tratando como uma rua ou um bairro, mas Garrison Court é um distrito da China, tá? Então, só que aqui esse down at é como se a gente estivesse falando, é descendo a rua, não sei o que lá, descendo o bairro, descendo a quadra, não sei o que lá, tá? Ou a gente pode só falar em blá 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 blá, tá? Ou na blá 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 blá, caso fosse uma rua, sei lá. Então eu traduzi desse jeito, tá? Mas esse é o significado, tá? Peguem o significado, vocês traduzem como vocês quiserem. Então, you were seen doing the powder trick down at Garrison Court. Garrison Court é o distrito lá. Você foi visto fazendo o truque do pó em Garrison Court. Daí ele fala, o outro que tá em pé, principal, que eu... ele fala, times are hard. Times are hard. Tá? Times, tempos. Are é do verbo to be também. Tá? Tem o is, no presente tem o is, tem o are. Tem o am também, como for I. I am. Tá? Aqui nesse caso é o are. Ser ou estar aqui são. Times are são tempos hard. Difíceis, tá? Esse bem simples. Daí ele continua falando. People need a reason to lay a bet. People, pessoas. As pessoas. A gente coloca esse as aqui. People, as pessoas need. É o verbo precisar. Precisam a reason. De um motivo. A gente tem que colocar esse de aqui, mas em inglês eles passam direto, tá? Então, people need a reason. As pessoas precisam de um motivo to lay a bet. Para fazer uma aposta. Aprendam isso aqui como um bloco só, tá? Lay a bet é fazer uma aposta. Lay pode significar uma coisa, bet é mesmo uma aposta, mas você vai colocar tipo... Você não vai falar do a bet, que é o do o verbo fazer, tá? Ou make a bet. Você vai ver muito esse lay a bet, como fazer uma aposta. Ou só apostar, só, tá? Então, people need a reason to lay a bet. As pessoas precisam de um motivo para fazer uma aposta. Daí o cara que tá na cadeira bravo lá fala... There was a Chinese. There was. Quando for isso aqui, ó. There is, no presente, é o verbo haver, tá? Então, há alguma coisa. Só que você viu que o was é o passado. Então, se eu for falar there was, havia, tá? Então, there was, havia uma, que é esse a Chinese, chinesa. Pode ser um chinês também, mas lá eles estão falando de uma mulher, tá? Então, traduzir como chinesa. There was a Chinese. Havia uma chinesa. Daí o cara que tá em pé fala lá. The washerwoman say she's a witch. The washerwoman. Esse aqui, ó. Esse aqui tá no... Eu achei que eu tinha colocado no singular, mas é no plural. É women, tá? The washerwoman say she's a witch. Quando for um A aqui, ó, é woman mesmo. Mas quando for esse E, é women, tá? Então, the washerwomen são as lavadeiras. Washer seria como se fosse algo que lava, um lavador, ou pode ser até uma máquina de lavar, alguma coisa assim, tá? Mas quando tem esse women, que são as mulheres, seria tipo as mulheres que lavam. Eu traduzi como as lavadeiras, tá? Eu não sei porque não onde essa tradução, eu não falo isso, mas coloquei desse jeito porque eu não colocaria as mulheres que lavam, pra ficar mais fácil do que as lavadeiras. Say é o verbo dizer. Então elas dizem she's a witch. She's é a contração de she's, tá? Ela é. A witch. Uma bruxa, tá? Então, the washerwomen say she's a witch. As lavadeiras dizem que ela é uma bruxa. Ele continua, termina, né? Falando esse trechozinho dele. It helps them believe. It, isso. Isso aí, tá? Isso é falar que ela é uma bruxa. Então, helps é o verbo... Só o help, só assim, ó. Help é o verbo ajudar. Quando for it, quando for she, he ou it, tem que colocar esse szinho no final para ficar ajuda. Então, isso ajuda them, eles, believe, acreditar, o verbo acreditar, tá? It helps them believe. Isso ajuda eles a acreditar. E o cara da cadeira continua falando.
We don't mess with Chinese. We don't mess with Chinese. We é nós. Daí se pra você negar uma sentença, você tem que colocar esse don't aqui, tá? Então por isso que fica nós não mess. Se mess with é mexer com ou se meter com, tá? E Chinese é os chineses. Então, we don't mess with Chinese. Nós não mexemos com os chineses, nós não nos metemos com os chineses, tipo isso, tá? Nossa, gente, me desculpe por esse cachorro tá latindo, dá uma raiva, mas tem que fazer o quê, né? A vida de youtuber tem que aguentar esse cachorro com latido ardido. Daí ele continua falando, o cara que tá em pé, daí ele fala, look at the book. Olhe no livro, look at. Esse look at é um negócio junto, tá? Olhe pra alguma coisa, tá? Então, look at, olhe para alguma coisa, e the book é o livro. Então, seria look at book, olhe para o livro, alguma coisa. Só que tem esse the aqui, que seria o artigo, o livro. Então, look at the book, olhe no livro. É assim que eles falam, tá? Se você não entendeu, só absorve que é assim que eles falam e tá tudo certo. Então, olhe no livro, look at the book. Daí o cara que tá bravo lá, né, fala, Chinese have cutters of their own. Chinese, que é os chineses, have, é o verbo ter. Então, eles têm. Chineses têm cutters. Esse cutters literalmente significa cortadores, tá? Lá, eles não querem dizer isso, mas eu não achei, eu procurei bastante, não sei se só quem assistiu a série vai entender por que ele disse cutters, mas pelo menos em português ele não fala cortadores, ele quer dizer, tá insinuando gangues, que of their own, é os próprios, tá? Eles têm os próprios cutters, que eu traduzi como cortadores. Então, literalmente ficaria de eles mesmos, tá? Algo assim, mas são os próprios, tá? Então, para não ficar meio literal, coloquei próprios. Então, cutters of their own, cortadores próprios. Eu procurei bastante esse cutters aqui, eu não vi nenhuma insinuação com gangues, que é o que ele quer dizer na série, tá? Que eles têm as próprias gangues, significa realmente cortadores, mas na série, por algum motivo, ele insinua desse jeito. Eu não sei se é a linguagem dele, se eles explicam depois, mas eu coloquei literalmente aqui o que significa. Significa cortadores. Mas o que eles querem dizer é que os chineses têm as próprias gangues, tá? Com esse cutters of their own, próprias gangues. Tá? Então é isso. Daí o que tá em pé fala, we agreed, Arthur. Ah, tá, o cara chama Arthur. Eu não tinha nem prestado atenção. Então, we agreed, Arthur. Nós concordamos, Arthur. Tá? We é nós. Agreed é o passado de agree, tá? Que é o verbo concordar. Então, o passado de concordar, quando for nós concordamos, Arthur. Ele continua falando. I'm taking charge of drumming up new money. I'm é a contração de I am, tá? Eu estou. Esse I am é do verbo to be, tá? Quando for com I tem que ter o am. Então, eu estou. Taking charge. Vem de take charge. É encarregar, tá? Esse aqui é um verbo encarregar. Então, taking charge I'm taking charge, eu estou encarregado, tá? Of the drumming up, angariar. Angariar significa conquistar, conseguir, obter, tá? Solicitar de algum modo e conseguir new money. New, novo. Money, dinheiro, tá? Só se atente na pronúncia, que aqui não é new, é new, como se fosse, quase como se fosse isso aqui já, new. Isso aqui não é money, não é money, é money. Money, como se fosse quase isso daqui, ó. Money, new money, tá? Então, I'm taking charge of drumming up new money. Eu estou encarregado de angariar, de conseguir dinheiro novo. Daí o cara continua falando. What if Megan Boy wins, Tommy? Ah, o nome do cara é Tommy, eu também não percebi isso, tá? Não, acho que eu tinha prestado atenção sim, mas esqueci, eu confundi os dois e eu não queria falar. What if Megan Boy wins, Tommy? What if? É quase que uma estruturazinha que é pra quando a gente quer dizer e se, tá? E se tal coisa, blá 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 blá. E se ele for feio? Deixa eu ver. A gente poderia falar
What if he's ugly, por exemplo, tá? Então, pera, acho que estou escrevendo errado. Ou não. Ah, não, acho que é assim mesmo. What if he's ugly, tá? E se ele for feio, tá? Tipo isso. Então, what if? Esse iniciozinho. E se, blá, 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 tá? Então, what if Megan Boy é o nome, Megan Boy, e se Megan Boy wins? Vem do verbo win, que é vencer. Então, daí quando for com... É a mesma coisa, quando for she, he ou it, tem que colocar aquele Szinho no final. Então, ao invés de win, fica wins. E se Megan Boy vencer, Tommy? Daí ele pergunta. É uma pergunta meio que retórica, não sei. You fixing races now? You fixing races now? You, você. Fixing é o verbo corrigir ou o verbo consertar. Races é as corridas, tá? Now, agora. Você vê que eles têm um sotaque um pouquinho diferente. Eles não falam races, falam tipo races, alguma coisa assim, tá? Então ele fala You fixing races now? Tipo isso. Mas é races, tá? Você pode confundir na hora de você entender, mas só pra você ver que tem esse detalhe na pronúncia. Então é isso. You fixing races now? Você corrige as corridas agora? Daí ele pergunta. Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races? Hã? Do you have? Olha lá, esse do tá aqui pra fazer a pergunta, tá? Ele é o auxiliar de pergunta. Se ele não significa nada, ele só tá aqui pra que a frase se transforme em uma pergunta. Aqui não tem, porque às vezes eles não colocam, às vezes eles usam mesmo a entonação e já passam direto, sem o auxiliar. Você vê isso acontecendo muito, tá? Não é que nem nos cursinhos, nos livros didáticos, que você vê que sempre se for fazer pergunta tem que ter o auxiliar do ou did, algo assim. Às vezes eles não fazem isso, às vezes eles fazem a pergunta já direto mesmo. E é super normal, você vai ver muito isso acontecer, tá? Então aqui ele usa, ele fala, do you have, se you, você, have, tem, permission, permissão, from, do, bem literal, tá? Billy Kimber, to be fixing races, para corrigir as corridas. Isso é normal, a gente já viu ali em cima, é só um finalzinho, tipo, você tem permissão do Billy Kimber para corrigir as corridas, né? Tá? Tipo isso. Daí agora aqui, ó, ele fala meio que é uma estrutura só, aprender isso como um bloco só, uma coisa só. What's got into you? What's got into you? Tá? Isso aqui é uma coisa só, é como se a gente estivesse falando, é o nosso... O que deu em você? O que você tem na cabeça? O que você tem, né? É esse aqui, ó, what's got into you? Sempre que você quiser falar, então, o que deu em você? O que você tem? O que você tem na cabeça? Você vai falar what's got into you. Beleza? É isso que significa. Daí ele continua falando, o cara que tá na cadeira lá, o Arthur. You think we can take... É isso. You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? You, você, think, é o verbo pensar, o verbo achar, tá? Então aqui eu coloquei o acha. Você acha, we can, nós podemos, take on é enfrentar, confrontar, tá? Tipo isso. The Chinese and Billy Kimber, os chineses e o Billy Kimber, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Você acha que nós podemos enfrentar os chineses e o Billy Kimber? Ele fala, Billy's got a bloody arm. Billy é o cara, o Billy Kimber. Billy's got é uma contração de Billy has got. E esse é o present perfect, tá, gente? É aquele negócio, eu não vou explicar tudo aqui não, porque é uma das coisas mais complicadas que as pessoas encontram aí no estudo de inglês. Então, se você quiser aprender mesmo isso daqui, pesquisa aí, tem várias aulas na internet, várias coisas no Google, então fica bem mais fácil. Mas é aquele lance de que o passado tem relação com o presente ainda, tá? Alguma relação com o presente. Aquilo de se você colocar o tempo explícito na palavra, daí não vai ficar no present perfect, vai ficar no passado simples, mas se você não colocar, vai ficar. Então, é uma coisa complicada. Você quer aprender, corre lá, assiste as aulas e tal. Depois, é óbvio, né? Porque esse tipo de coisa tem um monte aqui na internet, tá, gente? Você pesquisa no Google, você acha um monte. Você pesquisa no YouTube, você acha um monte. Mas, a aula de inglês com Peaky Blinders, você não acha um monte, tá? E é isso que eu tô aqui pra passar pra vocês. O resto você consegue achar, fácil. Então, aqui eu só vou falar o que significa, então.
que esse has got, sempre que você vê isso, vai ter o significado de conseguiu. Pode ter vários significados, porque esse verbo aqui vem do get, tá? Assim, ó. E get tem um monte de significados, tá? Nesse caso, em muitos casos, vai ter o significado de conseguiu, tá? Não é tem conseguido, não, tá? É conseguiu mesmo. Você vai ver gente falando, tentar traduzir o present perfect literalmente, falando, Billy tem conseguido, mas não tem nada a ver, gente. É Billy conseguiu, tá? Billy's got, seria Billy has got, Billy conseguiu a bloody arm. Bloody vem de sangrento, tá? Army é exército. Então, a bloody army, um exército sangrento. Daí o Tommy termina falando, I think, Arthur. Eu penso, Arthur, a gente já viu esse verbo aqui, então. That's what I do. That é a contração de that is. Isso é. Esse that pode ter vários significados. Pode significar isso, pode significar esse, pode significar aquilo, aquele, desse, tá? Então aqui significa isso. That is, isso é. What? O que? Eu do. Faço. That's what I do. Isso é o que eu faço. Fala, I think. Eu penso, de novo. So that you don't have to. Esse so that é meio que uma estruturazinha para dizer isso daqui, ó. Para que. So that, blá, 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 blá. Para que alguma coisa, tá? É esse iniciozinho. Para que, ele termina falando, you don't have to. You, você. Don't, lembra lá que é pra deixar a frase na negativa. Que é o nosso não aqui que eu deixei traduzido. Have to. Tenha que alguma coisa, tá? Ele já induziu aqui, que ele falou pensar várias vezes, então ele não falaria so that you don't have to think. Ele só falou don't have to e parou aí. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Isso acontece direto, então se acostumem. Aqui eu traduzi, coloquei o negócio inteiro. Eu penso, I think, para que você não tenha que pensar. Tá? Só que ele parou aqui, ele não colocou think na frente, porque meio que tá induzido. So that you don't have to. Tá bom? Então é isso, gente. Agora, ó, eu já coloquei aqui embaixo a mensagenzinha para você se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, quer dizer que você aprendeu alguma coisa, né? Alguma coisa você deve ter aprendido de novo aí. Então, se inscreve aqui no canal, porque aqui só tem aula desse nível, gente. Se inscreve com a notificação ativada, é claro que senão não vai adiantar nada, você vai perder as aulas. E deixa sua curtida se você gostou, mas ainda não acabou não, gente. Não vai saindo assim. Eu vou ainda revisar rapidão esse diálogo pra gente tocar de novo e você conseguir medir. Ter ali uma medida mesmo de quanto que seu inglês melhorou, quanto você tá entendendo agora, tá? Mas faz o que eu falei, gente. Deixa sua curtida de verdade pro YouTube recomendar pra mais gente, pra eu ver que tá funcionando mesmo e fazer mais disso. E se inscreve aí se você quer receber as próximas. Então, gente, eu vou passar aqui rapidão. Daí eu vou tocar de novo, tá? Bem rápido, só para refrescar minha memória aí. Então lá, ele começa falando, o Arthur começa falando. You was seen doing the powder trick down at Garrison Courts. Você foi visto fazendo o truque do pó em Garrison Courts. Daí o Tommy fala, times are hard. São tempos difíceis. Ele continua. People need a reason to lay a bet. As pessoas precisam de um motivo para fazer uma aposta. E o Arthur fala, there was a Chinese. Havia uma chinesa. E o Tommy, the washerwoman says she's a witch. É women, tá? Lembra disso. As lavadeiras dizem que ela é uma bruxa. It helps them believe. Isso ajuda eles a acreditar. Daí o Arthur fala, we don't mess with Chinese. Nós não mexemos, nós não nos metemos com os chineses. Daí o Tommy, look at the book. Olhe no livro. Daí o Arthur fala, Chinese have cutters of their own. Os chineses têm cortadores próprios. Que quer dizer lá, lembra que eu falei que eles têm as gangues deles, as gangues próprias. Daí o Tommy, we agreed, Arthur. Nós concordamos, Arthur. I'm taking charge of drumming up new money. Eu estou encarregado de enganar, de conquistar dinheiro novo. Daí o Arthur, what if Megan Boy wins, Tommy? E se o Megan Boy vencer, Tommy? You fixing races now? Você corrige as corridas agora? Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races, huh? Você tem permissão do Billy Kimber para corrigir as corridas, né? Ele fala, what's got into you? O que deu em você?
You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Você acha que nós podemos enfrentar os chineses e o Billy Kimber? Billy's got a bloody arm. Billy's got a bloody army. Billy conseguiu um exército sangrento. Ele tem um exército sangrento? Daí o Tommy fala, I think, Arthur. Eu penso, Arthur. That's what I do. É isso que eu faço. Isso é o que eu faço. I think, so that you don't have to. Eu penso, para que você não tenha que pensar. Gente, então é isso. Agora eu vou tocar de novo. Tô com um trecho aqui, vou tocar ele de novo. Só uma coisa que eu tenho que falar é que eu tenho um Instagram de inglês, onde eu posto dicas lá de inglês do dia a dia assim mesmo. Úteis, que são frases, coisas pra você dizer, que a gente costuma dizer aqui nas nossas expressões. Daí eu passo pra vocês como falaria em inglês aquilo. Vou tá deixando na descrição meu Instagram. Corre lá, tem Reels, tem Carrossel, todo esse tipo de coisa. E também outra coisa que eu acho que vai ajudar muito vocês, que eu sempre deixo na descrição, são minhas recomendações de livros. Livros que eu li quando eu estava estudando inglês, que realmente me ajudaram. Então por isso eu vou estar recomendando para vocês, porque tenho certeza que também vai ajudar muito. Independente do nível que você tiver, tá? Vai lá, dá uma olhada só, pra você ver ali se te interessa. São três recomendações que estão lá. E daí se você decidir comprar, se tiver interesse de comprar, compra pelo meu link que me dá uma certa ajudinha. Tô te ajudando tanto aqui, né? Essa aula com esse canal, tem um monte de outras aulas. Falando nisso, eu vou estar deixando aqui na descrição. Não na descrição, tô deixando um card lá em cima, lá, das aulas, as outras aulas dessas daqui que tem de inglês com filmes e séries, tá? Tem do Batman, tem do Homem-Aranha, tem de Sherlock, tá? Então tem um monte. Tô deixando o card ali em cima, tá, gente? E lembra dos livros lá. E o meu Instagram. Agora sim, sem enrolar, eu vou tocar aqui o trecho pela última vez, gente. Presta muito atenção. Now, you were seen doing the powder trick down at Garrison Courts. Times are hard. People need a reason to lay a bet. There was a Chinese. The washerwomen say she's a witch. It helps them believe. We don't mess with Chinese. Look at the book. Chinese have cutters of their own. We agreed, Arthur. I'm taking charge of drumming up new money. What if Mulligan Boy wins, Tommy? You fix him races now. Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races? And what's got into you? You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Billy's got a bloody army! I think, Arthur. That's what I do. I think. So that you don't have to. É isso, gente. Lembra lá de colocar quantos por cento você tá entendendo agora, tá? Vai lá nos comentários e responde o seu próprio comentário. Você colocou antes a sua porcentagem, agora coloca quanto você tá entendendo depois da aula, tá, gente? Galera, é isso. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda e gostou. Ativa as notificações para você não perder nenhum outro vídeo. Tem dicas de inglês aqui também, tá, gente? Eu vou estar deixando alguma dessas telas finais, uma dica de inglês e uma das outras séries lá. Um dos outros vídeos da série de inglês com filmes e séries. Beleza, gente? Deixa sua curtida. Não esquece, se você gostou, lógico, tem que deixar sua curtida para eu saber que você gostou. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!